Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bom tê-los aqui conosco, a você que nos assiste, estamos aqui com mais uma edição do Você Precisa Saber. E eu sempre falo, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, comente e compartilha, porque a informação que temos outros será importantíssima para você. Hoje o nosso tema é um tema muito interessante, nós estamos no mês de maio, né? É o último mês para a declaração de imposto de renda e o nosso tema hoje é quesitos para o imposto de renda. E quem vai falar conosco é uma pessoa que tem autoridade no assunto. Ela tem um cargo de auditor fiscal na Receita Federal, já ocupou vários cargos, né? Desde 1988, cargos efetivos. Desde 2006 ela atua na Receita Federal como auditor, graduado em Tecnologia de Processamento de Dados da Universidade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, em Direito pela Unisul, em Santa Catarina, e pós-graduado em Direito Tributário e Direito do Trabalho pela Universidade Castelo Branco. E tem também MBA em Finanças e Value Investing pelo Grupo Barsi, né? Quem está aqui conosco, nosso irmão, Flávio Lázaro da Silva, diretamente do Rio de Janeiro, e hoje de uma forma diferente, nós estamos online. Tudo bom, Flávio? Que bom tê-lo no programa. A paz do Senhor Jesus, pastor Wallace Rossetti, e a todos os telespectadores, internautas e ouvintes que nos acompanham. Que bom. Nós vamos aqui iniciar esse tema muito interessante, principalmente agora, nesse momento, e eu queria fazer uma pergunta ao Flávio. Quando se fala em imposto, diversos são os sentimentos suscitados, é verdade? Mas, afinal, qual é a importância da tributação para a sociedade e para o país? Houve no passado um certo estadista norte-americano que dizia que não se pode escapar da morte, dos impostos. E a gente faz uma breve reflexão. Como seria a vida sem os impostos? Como o Estado poderia sustentar os serviços públicos? Há algo chamado Sistema Tributário Nacional, que é o que permite que o Estado possa realizar os serviços públicos com a amplitude e a qualidade de que a população necessita. Nesse contexto, entra a administração tributária dentro do seu dever, dentro do seu mistério de arrecadar, fiscalizar, de tributar. E aí os agentes do fisco têm uma importância muito grande dentro desse contexto. Perfeito. E como surgiu o imposto de renda dentro desse ordenamento jurídico? A origem de tal ideia surgiu na Europa. Sempre houve financistas que entendiam ser importante tributar daqueles que tinham mais renda, daqueles que eram mais abonados. Há controvérsia se isso aconteceu na França ou na Inglaterra, mas estima-se que no século XVI. No caso brasileiro, houve guerras, revoluções no século XIX e a ideia ficou bastante viva na cabeça dos ministros das finanças daquele tempo. A verdade é que no Brasil surgiu em 1922, com uma lei orçamentária. E a partir daí o imposto de renda existe da forma como nós conhecemos, com mudanças pontuais ao longo do tempo, sobre a forma de prestação, isenções, deduções, chegando aos dias de hoje com o uso da tecnologia de informação em nosso favor. Flávio, quem é obrigado a declarar imposto de renda e quais as penalidades para quem não entrega no prazo? Em verdade, dependendo do ano a ser tratado, há uma exigência pontual ou outra. Mas, resumidamente falando, todo aquele que tem domicílio tributário no Brasil e que possui rendimentos tributáveis de qualquer natureza, inclusive atividade rural, percepção de precatórios, ou ainda possua bens e patrimônio acima de um determinado valor, ou ainda tenha operado no mercado financeiro, estes são obrigados a declarar imposto de renda. É preciso dizer à sociedade que, se de um lado existe a obrigação, existe também a simplificação. Contudo, há um prazo a ser observado, há um prazo a ser cumprido, e como é observado,
existe a incorrência da multa, que pode chegar até 20% do valor do imposto devido. Perfeito. E quais são as principais deduções aplicáveis em favor do contribuinte, Flávio? A lei prevê, como principais deduções, dentre outras, a da informação de dependentes, despesas com educação, despesa com previdência oficial e previdência privada, sendo que nesse caso até 12% do total dos rendimentos tributáveis, pensão alimentícia e livro caixa. Há muitas outras previstas na legislação do imposto de renda, mas aqui, para fins de informar a sociedade, nós informamos as principais deduções. Perfeito. E quanto aos rendimentos, como se classificam e qual a dinâmica do ajuste anual? Para fins de ajuste anual do imposto de renda, os rendimentos são subdivididos em 3 categorias. Os rendimentos tributáveis, que são os que geram o ajuste do imposto de renda propriamente dito. Os rendimentos isentos e não tributáveis, que são aqueles que, na forma da lei, sobre eles não incide o imposto de renda, nem o imposto de renda na fonte. E aqueles considerados exclusiva ou definitiva. Exclusiva porque incide uma única vez no tempo. E definitiva porque gera valores de retenção na fonte que não podem ser recuperados nem mesmo via ajuste anual. E quanto ao resultado, nós temos 3 situações. Nós temos um ajuste que pode gerar imposto de renda a recolher, imposto de renda a restituir ou ainda sem saldo de imposto de renda. Perfeito. Quais são as principais novidades no manuseio da declaração de 2025 e as inovações de anos anteriores que valem a pena serem lembradas, meu amigo? Então, pastor, a instrução normativa que trata do assunto é sempre aguardada com muita ansiedade a cada ano. E a norma vigente é a instrução normativa 2255, de 2025. E ela dispõe, quanto às normas, algumas alterações pontuais, né, nos valores a serem observados de quem recebeu rendimentos tributáveis e que se refletem na atividade rural. O dever de prestar informações específicas no caso de quem apurou ganho de capital na venda de bens imóveis, conforme uma lei específica federal, ou ao mesmo houve percepção de ganho de capital, ou ainda auferiu rendimentos no exterior, oriundo de aplicações financeiras, lucros e dividendos. Essas são as alterações normativas. Agora, vale mencionar as alterações no programa do imposto de renda. Então, a fim de facilitar a vida do contribuinte, não há mais a obrigatoriedade de informar o título de eleitor, não há mais necessidade de informar o código de consulado e embaixada para quem presta ação do exterior, número de recibo no caso de quem faz a declaração online e algumas mudanças pontuais na ficha de bens e direitos. Vale mencionar ainda a possibilidade de usar o Pix, tanto para restituir quanto para recolher imposto de renda. E é importante pontuar aqui a obrigatoriedade de informar a conta a ser usada na declaração de ajuste anual na ficha de bens e direitos. Perfeito. Nós ouvimos sempre falar da malha fina, né, quer dizer, a malha fiscal, né, Flávio? E quais são os efeitos práticos do processamento das declarações, dessa malha fina, dessa malha fiscal? Quando você, contribuinte, envia a sua declaração, ela passa por uma análise pelos sistemas da Receita Federal. São verificadas as informações que você enviou e as fornecidas por outras entidades, que também têm de prestar informações em sistemas de interesse da Receita Federal. As empresas, instituições, planos de saúde e outros. Se houver alguma diferença entre as informações prestadas por você, contribuinte, e as prestadas por essas instituições, a declaração ela é apartada, ela é separada para uma análise mais profunda. E com isso, quem tiver imposto a restituir e estiver na malha fiscal vai ter que aguardar tal análise. Noutro dizer, as omissões ou divergências de informações no ajuste anual é que geram a malha fiscal.
De novo, se eu informar rendimentos tributáveis a menor, ou deduções a maior, ou ainda houver um equívoco no número do CNPJ ou alguma informação essencial, eis que o contribuinte incide sobre a chamada malha fiscal, ou malha fina, como é popularmente conhecida. O que fazer para minimizar o impacto de uma malha fiscal? Acompanhar a declaração e o seu processamento no portal da Receita Federal, que vai informar o contribuinte as pendências e, até esse momento, o contribuinte pode alterar, retificar a declaração. Porém, do momento em que ele for intimado, já não tem mais essa liberdade de retificar a declaração. E se, em sede de intimação, a pendência não for devidamente justificada, o contribuinte é notificado. Porém, dentro do contraditório da ampla defesa, o contribuinte tem 30 dias após a notificação para recorrer, para poder prestar os esclarecimentos. O que nós recomendamos é que o contribuinte evite todo esse tipo de problema, toda essa dor de cabeça, acompanhando de perto a declaração e sanando as pendências, incidentes em malha fiscal que porventura existirem. Bem, Flávio, levando em consideração o nome do programa, Você Precisa Saber, eu vou fazer uma pergunta em cima disso. Muito interessante esse aspecto que você falou de acompanhamento. Esse acompanhamento é feito através daquele aplicativo Meu INSS? O Gov, aquele Gov, é por ali que eu vejo? Dentro do que nos é oportunizado esclarecer aqui, é o gov.br. E o gov.br, ao longo da nossa vida, ele vai ter uma importância tão grande ou maior do que os nossos documentos pessoais. Porque o Meu INSS é apenas uma das facetas de utilização do gov.br. Pelo gov.br, dentre outras funcionalidades, nós podemos, em se tratando de imposto de renda, obter informe de rendimentos, como dissemos aqui, acompanhar o processo da declaração e até mesmo acompanhar outros temas e assuntos de interesse de imposto de renda, tais como tirar dúvidas, enviar pedidos de esclarecimento, ou mesmo acompanhar, a título de curiosidade, o processamento das declarações e a destinação da chamada dedução incentivada, tema que nós desejamos tratar aqui ainda nesse programa. Bom esclarecimento. De que forma os contribuintes podem obter informações complementares e tirar outras dúvidas sobre o imposto de renda? Nesse mesmo canal? É salutar que nessa época do ano haja dúvidas e o contribuinte deseje se informar mais e melhor sobre o que precisa ser feito. Então, nós disponibilizamos as unidades de atendimento, as centrais de atendimento ao contribuinte, e temos um parceiro muito importante, que são os núcleos de apoio das faculdades, os chamados NAFs. Então, são duas modalidades de atendimento presencial. Nós não temos mais um 46, que era um número de atendimento que também muito ajudava. Esperamos em algum momento retomar esse serviço. Mas temos ainda a página oficial da Receita Federal. É possível também tirar dúvidas baixando o manual de perguntas e respostas, o chamado Perguntão. Existe um canal de e-mail chamado Fale Conosco. Existe, mais recentemente, um recurso de inteligência artificial chamado Pergunta para o Léo, porque é normal o contribuinte ter uma dúvida ou outra e procurar querer saber se é obrigado ou não, diante daquela incidência de rendimento ao patrimônio, declarar imposto de renda. E vale dizer também que o próprio programa gerador de dados do imposto de renda tem um manual on-board, com as dúvidas básicas sobre o seu funcionamento. E, em último caso, o contribuinte pode procurar um escritório contábil. Os contabilistas são grandes parceiros e um elo de ligação entre o fisco e o contribuinte, sobretudo nessa época do ano, da temporada de entrega de imposto de renda. É uma ajuda muito valiosa para todos nós. Que bom, que bom. Flávio, que outras informações se fazem relevantes e que digam respeito a esse nosso tema? Ou seja, imposto. O que nós precisamos saber? Então, é preciso que o contribuinte, em relação a essa obrigação fiscal, busque se organizar com antecedências,
porque há prioridades no processamento, sobretudo aqueles que desejam restituir imposto de renda, e as prioridades para esse ano são aos maiores de 80 anos, aos maiores de 60 anos, às pessoas com deficiência. Há uma prioridade muito interessante de ser pontuada, que são aqueles que atuam no magistério e a renda seja exclusiva dessa atividade, e também aqueles que fazem declaração online e recebem, enfim, informam uma conta de Pix para restituição. E depois é que vem as outras prioridades, conforme o momento em que a pessoa apresentar a sua declaração. Estamos em maio, conforme o senhor falou, então, outra dica importante, não para a última hora, para evitar, sobretudo, a multa do atraso de entrega da declaração. Falamos em momento anterior do gov.br, então recomendamos fazer uso desse recurso, preservar esse acesso e valorizar os recursos disponíveis no portal, que são facilitadores para quem deseja cumprir com essa obrigação fiscal. E, como dissemos, pelo gov.br, a gente pode acompanhar muitas coisas. Podemos também obter cópia de rendimentos das fontes pagadoras, e gostaríamos também de falar sobre a chamada destinação social. É possível ao contribuinte destinar parte do imposto devido para fundos controlados por conselhos ligados à criança, adolescente e ao idoso, ou ainda ajudar a determinados fundos que fomentam as atividades de cultura, atividade audiovisual, desporto, reciclagem e programas específicos de saúde às pessoas com deficiência, e também o programa de atenção à saúde às pessoas portadoras de enfermidades oncológicas. O limite global de dedução é de 7% do imposto devido, mas é interessante o contribuinte se inteirar dessa possibilidade. É uma forma de empoderamento e também é uma forma de destinar parte do imposto devido e de forma solidária a atividades que são muito importantes no âmbito da sociedade de uma forma geral. Que bom, informações preciosíssimas para nós, que precisamos saber. Estamos nesse mês aí, esse mês é o mês, você que nos ouve, lembra, você tem até o final do mês para fazer a sua declaração. Antes de encerrar, eu queria deixar quais são as considerações finais para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, sobre declaração de imposto de renda. Flávio. Muito importante, pastor. A Receita Federal está sempre alerta quanto às possibilidades de golpes cibernéticos que aparecem nessa época do ano. Então, sem prejuízo de outros cuidados, alertamos para o seguinte: a instituição Receita Federal, ela não envia e-mail ou SMS com links ou solicitando direcionamento para páginas não oficiais. Recebeu algo desse tipo em sua caixa postal? Delete. Nem abra e nem faça caso disso. Preciso também esclarecer que não há como a instituição interferir no processamento da declaração do imposto e nem nas prioridades da fila de espera das restituições, visto que fazemos um uso em larga escala das tecnologias de informação em nosso favor. Todas as informações sobre pendência ou malha, elas se encontram na página oficial da Receita Federal ou no aplicativo da Receita Federal, quando o contribuinte faz acesso e faz uso desse recurso. É importante dizer, todos os serviços da Receita Federal são gratuitos. E, finalmente, todas as informações disponíveis sobre o imposto de renda encontram-se na nossa página oficial do Meu Imposto de Renda. Que bom, Flávio. Eu só tenho que agradecer a sua participação, informações preciosíssimas, para o nosso público, porque esse momento é um momento de muitas expectativas, dúvidas, E eu quero agradecer primeiramente a você, a sua disponibilidade em tirar o seu tempo para participar conosco, tá, Flávio? Um grande abraço. Se você quiser dar uma palavra, alguma coisa ainda para aqueles que nos ouvem, esteja à vontade. Agradecemos pelo espaço aberto e colocamos-nos à disposição. Sempre que formos convocados, estaremos aqui para poder
prestar mais e melhores esclarecimentos sobre algo que sempre mexe com o emocional da sociedade, não é verdade? E que sempre gera dúvidas, incertezas. Então, dentro do nosso mistério aqui de informar, agradecemos pela abertura desse espaço e colocamos à disposição para que em outras oportunidades possamos tratar com mais profundidade desses e de outros temas de interesse do fisco e que possam ser levados aí a contento para mais e melhor informar a sociedade de uma forma geral, dentro do espírito do programa Você Precisa Saber. Tá bom, Flávio, eu que agradeço, informações valiosas, você que assistiu, você por certo deve estar pensando quantas pessoas que precisam saber o que nós tratamos no programa, essas informações preciosíssimas. Então, curta, comente e compartilhe, porque você precisa saber. Nos encontramos na próxima edição. A paz do Senhor Jesus. Você precisa saber.